Então, essa é uma campanha para arrecadar alimentos em todo o Brasil, para a gente fazer ações de solidariedade e tentar diminuir a fome, pelo menos, né, emergencialmente, aonde falta o básico do direito humano, que é o direito à alimentação. Essa campanha ela envolve diversas secretarias, né, secretarias da executiva do PT, da nossa direção, né, as secretarias setoriais e a Secretaria de Cultura. A gente já organizou no dia 17 foi nosso primeiro ato nacional, né, de distribuição de alimentos. Foi um dia simbólico, que é o dia de memória, de resistência do massacre de Eldorado dos Carajás. E foi impressionante assim a dimensão que a campanha tomou. A gente já, no primeiro dia, conseguiu arrecadar mais de 100 toneladas de alimento. Nossa militância, de fato, atendeu ao chamado para arrecadar alimentos, né, no país inteiro. Muitos diretórios participaram e vários diretórios que não participaram agora estão organizando, os diretórios estaduais que fizeram, às vezes, em poucos municípios agora, tem uma dimensão estadual muito grande, e a nossa próxima ação agora vai ser no dia 1º. Né? Foi muito importante, Márcio, a contribuição que as secretarias setoriais deram nesse debate. Né? A Secretaria Agrária falou sobre a gente ter prioridade de buscar alimentos da reforma agrária, né? A gente definiu priorizar ações de solidariedade, né, para a população em vulnerabilidade das ocupações urbanas e das ocupações rurais, para as mulheres em vulnerabilidade, para as quilombolas, indígenas, enfim, para a população em situação de rua, população LGBT. E a Secretaria de Cultura, o Márcio deu uma sugestão muito importante, que foi a doação de livros, né? Que ela, além de ter uma força simbólica e política muito importante, né, que Bolsonaro taxa os livros, diz que conhecimento é para os ricos, né? A gente democratiza o conhecimento, defende doação de livros e organiza uma ação, né, para todos e todas nesse sentido, assim. Então, a gente vai, a partir de amanhã, fazer uma forte comunicação para também chamar a doação de livros, até pedir para o Márcio gravar para a gente divulgar em todas as redes do PT, e amanhã vai sair matéria, diversos posts nesse sentido, né? Tem uma força simbólica, mas também, né, da importância da gente democratizar o conhecimento, da gente, enfim. Então, acho que vai, né, além de ser um momento bonito, né, importante para a gente também, tem uma força muito grande, né, que essa campanha tem, que é a dimensão formativa dela. A Rosário tem falado muito isso, né, que é do que é ser militante do PT, né, de qual que é o nosso papel nesse momento, né, qual que é a nossa ação e o que nos move, né, no mundo, assim. Então, bom, dia 1º é um dia que é esse sábado agora, né, dia 1º de maio, um dia fundamental, né, não preciso falar com vocês de luta, de organização da classe trabalhadora. Dia 1º ela vai ser a ação do PT Solidário, ela vai ser com diversas centrais, as centrais sindicais estão organizando, diversas entidades de movimento social, as frentes Fora Bolsonaro, Frente Brasil Popular, Frente do Povo Sem Medo. Então, a gente vai, né, seguir com uma boa ação nas redes, que a gente tem tentado fazer e tem dado muito certo, tem contaminado muita gente, as pessoas querem participar, enfim, né? E tenho certeza que a nossa militância vai continuar trabalhando junta para enfrentar esse momento difícil, com solidariedade, com generosidade, né, para enfrentar o ódio que se instalou no Brasil, para enfrentar as políticas ultraliberais, para enfrentar o neofascismo, né, para a gente vencer a fome. E essa campanha, só para finalizar, Márcio, ela não diminui em nada as nossas lutas estruturais, pelo contrário. Esse é um momento que a gente tem dificuldade, né, de conversar com a nossa base social. Nós estamos em pandemia, né, uma dificuldade, a gente tem feito muitas atividades online, a gente tem uma dificuldade hoje de chegar à nossa base social, de conversar com as pessoas, de conversar além, né, da gente mesmo. E essa é uma campanha que potencializa esse diálogo, né, potencializa a nossa ação concreta no dia a dia. Então, é por isso que ela tem ganhado essa dimensão toda, né, e é por isso que quero agradecer à Secretaria de Cultura por ter se envolvido, participado, dado uma sugestão tão importante, né, e a todos os companheiros e companheiras que tenho certeza que vão continuar nas nossas lutas, né, nas nossas grandes lutas pelo Fora Bolsonaro, por vacinas já para todos e todas pelo SUS, pelo auxílio emergencial de R$ 600 enquanto durar a pandemia, e também pelo fim da fome nas ações do PT Solidário. Obrigado, Camila. Prazer estar contigo aqui. Reforçar que é muito importante que a nossa militância se engaje
em cada município, em cada estado, nesse dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, que a gente possa recolher mais 100 toneladas de alimentos e junto milhares de livros que também nós sempre defendemos, faz parte e deve fazer parte da cesta básica de cada brasileiro, de cada brasileira. Então, esse é um momento de solidariedade, da gente reforçar as nossas pautas. E, então, queria também aqui agradecer a presença do meu companheiro Gilmar Tato. O Gilmar é secretário de comunicação do PT nacional, está fazendo uma revolução na comunicação do nosso partido. Muitas iniciativas estão acontecendo e tem feito isso com muito diálogo com as secretarias, valorizando o papel que a gente desempenha. Então, convidei ele hoje para fazer uma saudação, conversar um pouco com os nossos companheiros secretários estaduais e membros do coletivo aqui, e agradeço a tua presença aqui, Gilmar. Obrigado. Obrigado, Márcio. Parabéns pelo seu trabalho à frente da Secretaria de Cultura. E cumprimentar a Camila, da Executiva Nacional, que está coordenando esse trabalho do PT Solidário, um trabalho fazendo de forma bastante competente. E quero, na pessoa do Tião, que é o meu secretário de Estado de São Paulo, cumprimentar todos vocês que estão aí na sala, que são guerreiros, pessoas comprometidas com a causa. Eu tenho falava muito ano passado, quando fui candidato a prefeito de São Paulo, que nós temos que fazer uma verdadeira revolução nesse país. E a revolução, ela passa pela cultura. A disputa ideológica que nós temos que fazer é na cultura que a gente faz a disputa ideológica. Até para que os nossos governos exitosos, a gente depois, pessoas beneficiadas, inclusive às vezes acaba votando contra nós, e é porque a gente não politizou às vezes o nosso governo. Nós temos que fazer um governo politizado, um governo que faz disputa ideológica permanente. E a comunicação está dentro disso. Né, para fazer essa disputa, não existe mais período eleitoral, existe disputa política diária, certo? Agora nós estamos numa disputa de ter vacina para todos, ter o auxílio emergencial de R$600, fazer com que as pequenas empresas não quebrem, ter emprego, impeachment do Bolsonaro, CPI lá no Senado. Então, é luta permanente, independente do calendário eleitoral. E eu passo aqui, agradeço o convite, viu, Márcio? Cumprimento aqui a Gleide, nossa tesoureira, secretária de Finanças, fazer a minha propaganda, nós vamos lançar a TV PT. E o lançamento da TV PT, nós vamos transmitir ao vivo a CPI, lá no Senado, com comentários, com cortes, com vídeos. A TV PT, ela vai estar sendo recomposta, altamente tecnológica, na web. Vai estar melhor que o 247, nada contra o 247, mas só como referência para vocês verem. E iniciativas como essa, nós fizemos a Rádio PT, que já tem podcast, tem Spotify da Rádio PT, tem uma playlist muito legal na Rádio PT, cubanas, inclusive, ontem eu estava ouvindo. E nós estamos lançando para os municípios, para os estados, a plataforma, um site estadual e municipal. Então, vai ter o site nacional e os estados e os municípios podem fazer o seu site em cada município de graça, que é justamente para a gente dar uma organizada, ordenada na comunicação como um todo. Então, estamos em todas as redes. Não tem uma rede TikTok, Twitter, Facebook, Telegram, Instagram. O que vocês possam imaginar, a gente está no sentido da gente fazer essa disputa política para valer, e vai ser a partir da cultura que nós vamos fazer. E, por último, quase que eu esqueço do aplicativo também, baixe o aplicativo, porque vai ser provavelmente através do aplicativo que as pessoas vão se inscrever para os congressos, dos setoriais, das secretarias, e nós vamos tentar, se a Executiva Nacional aprovar, de fazer inclusive votação via aplicativo. Então, é o PT saindo da fase analógica, entrando na fase digital. Bom trabalho para todos vocês. Obrigado. Obrigado, Gilmar. Agradeço demais a parceria. A comunicação tem sido muito atenta com a Secretaria de Cultura, com as nossas pautas, com tudo que a gente precisa. Então, te agradeço demais e vamos também colaborar com o que você está fazendo de iniciativa aí para melhorar a comunicação do PT.
Tenho certeza que pode contar com essa turma toda aí. Obrigado, viu, Gilmar? E agora, nós temos ainda, antes de iniciar o nosso debate, duas falas aqui de conjuntura bastante importantes, eu acho que orientadoras. Com a companheira Gleide Andrade, que é a nossa secretária de Finanças e Planejamento do PT, que tem sido também uma grande parceira da nossa secretaria, da nossa articulação. Hoje vai falar para a gente um pouco a respeito da conjuntura nacional e do que muda na situação nacional a partir dos desdobramentos que nós tivemos com a anulação dos processos do presidente Lula, né, da suspeição do Moro e do início, né, de um processo mais intenso de debate com a CPI da Covid, do posicionamento do PT como uma alternativa real de poder, e nesse debate eu tenho certeza, e ela entende isso, a cultura tem centralidade, por isso convido aqui, agradeço a presença, agradeço a parceria. Gleide, obrigado por estar aqui na nossa plenária falando com a Setorial de Cultura do PT, Secretaria de Cultura do PT, no Brasil todo. Boa noite a todos, boa noite, o Márcio, nosso secretário. Saudar todos os secretários aí, em nome do secretário lá de Minas, o venerável Jorge, que deve estar por aí. Saudar a Camila, que é da Executiva Nacional também, o Tato, que está por aqui conosco. Primeiro, eu queria falar, você marca 10 minutos para mim, eu queria começar falando da importância das eleições que nós vamos realizar este ano, dessas eleições que vão renovar as direções das secretarias setoriais com assento na executiva e dos setoriais que estão dentro da esfera da Secretaria de Movimentos Populares. Eu tive a alegria de ter sido secretária de organização na gestão anterior, então esse processo que vai ser esse ano, ele foi coordenado por mim no último período. E acho que nós temos que saudar muito essa eleição nesse ano, porque nós vamos inaugurar uma forma nova, que é a forma digital, né? A Secretaria de Comunicação, junto com a Secretaria de Finanças e a SORG, tem se organizado aí no sentido de dar uma aperfeiçoada no nosso sistema de TI e para a gente poder ir se adaptando a essa nova forma de viver, né? Ao que tudo indica, parece que vai demorar muito ainda a gente poder voltar ao convívio físico mais próximo. Então, eu acho que vai ser bom, é uma coisa inaugural, e acho que o PT será o primeiro partido a inovar também com essas eleições de forma virtual, que mais à frente essa coordenação que está trabalhando aí no sistema vai trazer aqui como é que vai ser esse processo. Queria dizer também que as secretarias setoriais, todas elas com assento na executiva, e eu posso falar com muita propriedade, porque eu estou na minha última gestão da direção nacional. Eu quero parabenizar todos os nossos secretários, em especial aqui o Márcio, que fez um trabalho muito bom, viu, Márcio? O Márcio é um consenso dentro da direção nacional, pelo trabalho sério que ele realizou, sempre à frente e sempre muito presente para nos ajudar. Agora mesmo nós dois chegamos na Embaixada de Cuba, porque nós vamos realizar lá, junto com a Secretaria de Relações Internacional, por óbvio, nós estamos organizando, gente, um negócio muito legal, que em breve a gente vai soltar, que é uma... Nós não sabemos nem o nome ainda, né, Márcio? Se nós vamos chamar de intercâmbio, mas nós estamos organizando grupos que vão para Cuba para estudar um pouco sobre a Revolução Cubana, a história de Cuba, e nós vamos iniciar com um grupo de 25 petistas. E a ideia é que consiga ir em setembro, esse primeiro grupo. Mas nós estamos discutindo primeiro qual é o cardápio que nós vamos poder degustar naquela ilha tão boa, né? O
cardápio cultural, o cardápio da sua história, da política, da revolução, dos lugares também, porque é um lugar de uma geografia muito perfeita. Então, quero fazer esse registro aqui, porque é muito importante registrar quando as pessoas atuam bem, que às vezes a gente também não faz isso, e é muito importante para quem trabalha muito ter seu trabalho reconhecido. Eu queria dizer para vocês que nós estamos vivendo um novo momento na história do país, por óbvio, mas um novo momento que eu acho muito bom e muito importante para o PT. Desde a decisão do Fachin, a nossa vida mudou por completo. Eu quero contar para vocês, por exemplo, que nós tivemos 6.000 inscritos na jornada de formação, que é um fenômeno, é um fato a ser estudado. Como é que a nossa militância, a nossa base social, mesmo com o problema da pandemia, como é que ela voltou numa efervescência muito grande, querendo se colocar, como é que eu posso ajudar, porque a possibilidade eminente de nós retomarmos o nosso projeto de poder em 22, ela está muito próxima de nós, muito próxima. Então, como nós estamos na antessala de 22, é muito importante que o PT esteja muito organizado para o ano que vem. Esse programa, coordenado brilhantemente pela Camila, ele é outro fato que merece um estudo, né, Camila, de como as pessoas se envolveram e como as pessoas querem contribuir e como o telefone das nossas sedes não param, porque isso é uma coisa da natureza do PT. Nós somos muito solidários, nós somos uma grande família mesmo. Então, é como se a gente saísse do casulo, né? Foi muito importante. Nós estamos de alma lavada, nós resgatamos tudo que foi sequestrado de nós desde a condenação do presidente Lula. E nós precisamos agora, então, preparar o partido para a disputa de 22. Esse também é um dado importante para dizer por que as eleições setoriais não podem ser adiadas. Nós temos que estar com a casa arrumada para, em 22, a gente virar a chave e começar a organizar a nossa eleição. O país está muito destroçado, atingimos hoje o número de 400 mil mortos. O melhor produto hoje que tem no mercado, o melhor investimento hoje para você fazer na Bolsa de Valores é investir em empresa de funerária. Um negócio catastrófico, o país colapsado, ninguém imaginava. Eu, pelo menos, nunca imaginei que eu viveria para ver o que eu estou vendo. As pessoas voltaram a passar fome, um desemprego horroroso, não tem auxílio emergencial, não tem auxílio emergencial nacional, não tem auxílio emergencial nos estados, pelo menos nos estados que não são governados pelo PT. Estou falando aqui de Minas, que é o meu estado, então eu sempre falo do lugar que eu parto. Os municípios não têm como criar auxílio emergencial, porque a grande parte dos municípios brasileiros são municípios pequenos e vivem de fundo de participação. Então, esse fundo mal dá para pagar o arroz e feijão das prefeituras. A bancada do PT, no meio desse caos, teve uma vitória maravilhosa semana passada, que foi a prorrogação da Lei Aldir Blanc, que resgata esse pessoal da cultura que está tão sofrido, né? Eu, mais uma vez, volto a falar do meu lugar. Minas é um lugar de muita produção cultural, vocês sabem disso, sobretudo naquela região nossa ali dos vales, né? Dos vales do Jequitinhonha, do Mucuri, e nós estamos assistindo do lado vários artistas, várias pessoas que atuam na área da cultura, fechando o teatro, fechando o cinema, sobretudo os grupos mais autônomos, né? Aqueles que muita gente desempregada, esses cantores mais populares, assim, mais regionais, com muita dificuldade de sobrevivência. Então, essa coisa da lei foi muito importante para nós. E é uma tarefa nossa agora ajudar com que os municípios, indiferentes se são ou não do PT, mas que isso chegue aos municípios, levar essa informação para que as pessoas possam buscar esse auxílio, para que essas pessoas possam sobreviver. O Gilmar falava aqui que toda mudança passa pela cultura. Agora, é sempre bom lembrar que a forma mais fascista que tem de
de condenar qualquer política social começa por atacar a cultura também. O que o Bolsonaro fez quando logo tomou posse, acabou com o Ministério da Cultura. E acabou com a Fundação Palmares, que, por sinal, funcionava nesse prédio aqui, que era uma fundação que também atuava na área da cultura. Então, nós vamos pegar um país destroçado ano que vem. Nós estamos apresentando para a sociedade o candidato que a sociedade queria, sonhava, né? Isso é um presente de Deus, a volta do Lula. Precisamos organizar os estados e precisamos organizar os segmentos da sociedade. Então, como o PT sempre foi um partido que buscou o voto popular, é muito importante para nós que, nesse momento de tanto sofrimento do povo, que a gente volte a falar com essas pessoas. Por isso é importante que a Secretaria de Combate ao Racismo tem que conversar com os movimentos, nós temos que voltar a conversar com as pessoas que estão tão sofridas. Quem é que não sabe que quem mais sofre com isso é a população negra? Nós precisamos voltar a conversar com os ambientalistas. Veja o que está acontecendo com a Amazônia, que coisa absurda. Veja o vexame que nós passamos agora naquela conferência internacional, que o Bolsonaro foi lá e falou aquele bando de bobagem sobre a nossa Amazônia. Então, isso é muito importante, porque nós vamos ter que apresentar para a sociedade brasileira um programa de governo que ele não pode olhar para trás, a gente olha no retrovisor para apontar para frente. Então, nós temos que ter um bom programa de governo, nós temos que ter um programa de governo que vai dizer para os artistas desse país, olha, a primeira coisa que nós vamos fazer é retomar o Ministério da Cultura, nós temos que voltar a ter a valorização das pessoas que atuam nesses segmentos. Então, vocês que estão aqui, vocês têm uma tarefa hercúlea pela frente, que é preparar isso junto à Fundação Perseu Abramo, para a gente poder apresentar isso para a sociedade o ano que vem. Por isso é muito legal essas plenárias que vêm se realizando das secretarias e mesmo dos setoriais que não são secretarias. Quero dizer também, não sei como é que está meu tempo aí, mas, por fim, que nós organizamos aqui no PT o grupo de trabalho de acompanhamento dos estados, que é um grupo que vai acompanhar a montagem dos palanques nos estados para 22. E é bom lembrar que o ano que vem será uma eleição muito diferente da eleição de prefeitos e vereadores, porque qual foi a tática eleitoral que nós estabelecemos em 20? Foi de que o PT deveria lançar candidato no maior número de municípios possível, o PT precisava sair da toca, o PT precisava botar a estrela, o PT precisava se reposicionar nos municípios, precisava defender o presidente Lula. O presidente estava preso na última eleição, é bom lembrar isso. Agora não, agora a gente vai para uma outra forma, que o Diretório Nacional, por óbvio, é que vai definir a tática. Não está definida a tática, quem vai definir a tática é o Diretório Nacional. Mas, por óbvio, a prioridade central o ano que vem será a eleição do presidente Lula. Será a retomada do poder no país. Agora, para isso, nós vamos ter que ter os estados muito bem posicionados. Nós vamos ter que ter chapas fortes. Nós vamos ter que pegar essas secretarias com assento na executiva e que, por uma grande iniciativa e luta destes atuais secretários setoriais, conseguiram tomar assento no fundo eleitoral, é bom registrar isso também. Viu, pessoal? E aqui eu estou falando como tesoureira. A questão do fundo eleitoral passou por uma luta insistente dos atuais secretários que brigaram muito para isso. E é importante que nós, então, busquemos candidatos fortes e competitivos nessas áreas, nesses setores, porque é da natureza do PT isso. Os nossos candidatos têm que... se existe bancada da bala, se existe bancada evangélica, se existe bancada... Tem que existir a bancada da cultura, tem que existir a bancada dos negros, a bancada dos ambientalistas. Então, nesse sentido, eu quero dizer para vocês que é muito importante isso. O PT vai cuidar disso, nós estamos cuidando com pente fino da montagem dos palanques nos estados. Eu faço parte do grupo de trabalho eleitoral, acompanho o Estado de Minas e o Estado do Espírito Santo, está aqui o Gilmar, que também é do grupo de trabalho eleitoral, acho que ele vai acompanhar, acho que só o Estado de São Paulo, que pela primeira vez também nós temos uma chance real de ganhar com o Fernando Haddad. Imagine o que será o PT governando São Paulo e governando o Brasil, né, gente? Isso é uma felicidade dupla.
Então, é muito importante a nossa organização. Por isso, Márcio, eu quero encerrar, que eu acho que eu já estourei o meu tempo, mais uma vez, te dando os parabéns, dizendo da alegria de estar aqui e dizendo que vai ser muito legal, viu, Gilmar? Eu falei para eles aqui que a coisa mais legal que vai ter este ano é que o PT também será o primeiro partido que vai inovar com a eleição por voto digital, sei lá como é que vai chamar, a comunicação também vai está criando isso, né? Quer dizer, nós vamos ter essa eleição de maneira virtual. Isso é muito legal, então boa sorte para vocês, contem conosco, um grande abraço para todos. O Jorge não botou a carinha aí nem para me dar um oi, não sei por onde anda o Jorge. Estou brincando com o Jorge, viu, gente? O Jorge é o nosso secretário lá de Minas. Mas desejo um abraço e boa sorte a todos vocês. Ah, tá aí, né, Jorge? Mas você também não está dando para te ver, né? Você está com um microfone de longuíssimo alcance. Eu estou aqui também, Gleide, agora ajudando, organizando aqui uma divulgação que nós lá na Casa Socialista aderimos ao PT Solidário com uma campanha também com alguns coletivos. Aí eu estou, inclusive, da nossa campanha, acho que vale reforçar para todos, nós conseguimos vários alimentos com preço muito bom da agricultura familiar. Eu acho que é bom que a nossa campanha, as nossas do PT, reforcem isso. Tem muito alimento fresco, né, alimento orgânico, que muita família com criança, a gente sabe da importância da nutrição também. Um abraço para você e para o Márcio. Abraço, Jorge. Nos vemos aí em BH em breve. Pessoal, grande abraço, boa sorte aí, viu, Márcio? Tudo de bom. Valeu, Gleide. Obrigado, viu, pela participação, por estar aqui conosco, pela parceria de sempre. Gente, o Derek já me mandou uma mensagem dizendo que a nossa imagem está longe, mas o que acontece? Nós estamos no meio da pandemia aqui e a primeira vez nós estamos estreando aqui uma tela aqui no PT. O PT tinha uma tela diferente, agora tem uma TV. E aí eu não sei ajeitar a câmera para ficar mais focado aqui sozinho, sem ajuda dos técnicos. Então, peço desculpas para vocês aí pela distância, mas eu acho que o som saiu direitinho, né? Pelo teste, isso todo mundo Dá para ouviu. ver vocês, só tão pequenininhos, mas dá para ver. Gente, então assim, nós vamos ter inscrição, eu já vi o Vitor aqui perguntando, vai todo mundo ter a oportunidade de falar, a plenária é para falar e se ouvir, esse é um momento de abertura aqui da plenária, a ideia é que, inclusive, durante a fala agora do Albino, sugeriria, ó, o Bico mostrando toda a fofura aí para a gente na tela, olha que coisa linda, que a gente possa se inscrever, pode se inscrever pelo chat, a Célia vai colher as inscrições. Não sei se a Cacau já está aqui, a Cacau que coordenaria a próxima etapa aqui, que é da conversa dos secretários, que não é eu ficar aqui coordenando o tempo todo, a gente vai dividir, o Derek vai dar um informe sobre a parte dos encontros regionais, nós estamos preparando, isso é só o começo de uma agenda com vocês, não é o fim. E a Camila, de fato, já tinha avisado que ela tinha uma agenda às 7 horas, e eu agradeço muito a presença dela e tenho certeza que está todo mundo empolgado aqui para participar da ação do PT Solidário no 1º de maio. E vou passar aqui para o Albino fazer o balanço da situação cultural dramática que nós estamos vivendo, e aproveito que eu vou passar para o Albino de uma boa notícia, porque anteontem a gente ficou sabendo que um livro que no ano passado nós iniciamos a fazer, quando começou a pandemia, seminários, não sei se vocês lembram, aqueles seminários web, convidamos muitas pessoas para falar sobre diferentes temas, e aquilo deu início com a Fundação Pessoal Abramo de um livro, né, iniciativa da secretaria, organizado pelo Albino, tive o prazer de ajudar nesse processo, e esse livro ficou pronto, o Peixe, e os nossos decanos aqui, membros natos do conselho, do nosso coletivo, né, o Albino, que é organizador, o Peixe que escreveu o prefácio, e o Mamberti que fez uma apresentação belíssima desse livro, também mostrando a força histórica que a gente tem,
e vai ser uma iniciativa muito interessante, tratando de vários temas que são atuais, do debate da conjuntura, né? Retomando todo o processo que nós fizemos o ano passado, materializado nesse livro, uma parceria com a Fundação Perseu Abramo. Tá super bacana. Então, queria passar para o Albino, dando essa boa notícia dessa iniciativa, né, que em breve vai estar disponível online, todo mundo vai poder baixar, se apropriar, conhecer os textos. São textos excelentes em diversos pontos, e mais importante do que isso, pessoal, nós conseguimos, o Albino também é membro do Conselho Editorial, e esse vai ser o primeiro livro de uma série de livros que nós vamos fazer com a participação das secretarias, com a participação dos nossos pesquisadores, tocando em temas importantes do debate cultural brasileiro, através da editora da Fundação Perseu Abramo. Nós estamos retomando uma política de acúmulo aí do debate cultural também nesse aspecto da produção escrita. Então, esse é um momento muito importante. Eu tenho que agradecer demais a parceria do Albino, que tem sido um parceiro enorme para todas as coisas da Secretaria, do Peixe, que também tem sido um colaborador assíduo, o Mamberti, que hoje não está aqui na sala, mas que também são 3 companheiros que ajudam demais em todas as horas, de uma militância invejável, de uma força invejável. Então, agradeço demais e passo aqui ao Albino para que possa fazer a sua fala. Obrigado, viu, pela presença, Albino, e por ter topado fazer essa introdução. E aí pode ir se inscrevendo no chat. Eu tenho só uma questão de esclarecimento. Essa inscrição é para falar da conjuntura? Não, a ideia é que cada um possa fazer um balanço do seu estado e tal, e apontar temas que são relevantes. Pode comentar, né, da conjuntura e tal. Vai ter cerca de 5 minutos. Então. Mas a ideia é que a gente organize nesse sentido. Obrigada. Tá? Albino. Boa noite a todos e todas. Eu queria primeiro agradecer esse convite, parabenizar 2 coisas. O som fechou. Você fechou o som. Então, voltou aqui. Eu queria primeiro agradecer. Fechou de novo, Rubinho. Não sei o que está acontecendo. Espero que não feche novamente. Olha, então, eu queria agradecer, queria parabenizar não só a Secretaria de Cultura, mas também a Secretaria de Comunicação. Eu acho que é mais do que urgente e necessário que o PT se preocupe muito com a questão da comunicação, né? Essa foi uma das áreas muito falhas nos governos petistas, né? Eu queria falar um pouco da relação da cultura nessa conjuntura, mas eu queria começar com alguns antecedentes. Eu acho que é importante que a gente esclareça alguns antecedentes, porque essa conjuntura deriva, todos nós sabemos, do golpe, né? Mas o golpe tem os seus preparativos, né? E, sem dúvida, um dos elementos fundamentais dos preparativos do golpe no Brasil foi a mídia e a produção cotidiana do ódio contra o PT e contra a esquerda. Isso começou a partir de 2005. Lembrem, em 2005 nós estamos em 2021, desculpe. Então, um tempo enorme dessa preparação, desse envenenamento da população brasileira com esse ódio ao PT. Preparativos do golpe, nós tivemos também os erros do PT, que eu acho que nós não podemos achar que o PT não teve erros, né? Uma crise econômica que aconteceu, que foi muito mal enfrentada, né? Lembrar que a presidenta Dilma colocou Joaquim Levy para gerir a economia, realmente um desastre, né? E nós tivemos também me parece algo que é enigmático até hoje, que são aquelas manifestações de 2013, que precisam muito mais bem estudadas, para a gente entender direito o que é que aquilo significou nessa relação com o golpe ou não, né? E, portanto, tivemos o golpe midiático, jurídico, parlamentar, um golpe de novo tipo, em 2016, as eleições antidemocráticas de 18,
é bom que a gente não fique dando nosso aval àquelas eleições, elas são antidemocráticas, elas tiveram a cassação do candidato que venceria as eleições, tivemos um conjunto de fake news, empresas investindo em comunicação como não poderiam fazer isso, né? E nós, portanto, temos, com esses antecedentes, um país que vive uma situação de não democracia. É muito importante isso. Nós não estamos numa democracia. Nós temos resquícios de democracia, mas estamos no estado de exceção. A conjuntura que nasceu a partir disso é uma conjuntura que, essa conjuntura atual, ela é sobredeterminada pela pandemia. A pandemia toma tudo, né? E, no caso do Brasil, uma pandemia sem nenhum controle, né? Um pandemônio na gestão da pandemia. 400 mil mortes significam isso, né? Mas eu queria dizer também que esse pandemônio não acontece só na gestão da pandemia. O pandemônio é uma conjunção de uma série de crises que estão sobrepostas hoje. Nós temos uma crise econômica que é anterior à pandemia, nós temos uma crise social imensa com fome, com desemprego, né? Nós temos uma crise ambiental, né? com desmatamento, coisas assim, agressões profundas à natureza, uma crise política, cotidianamente nós temos agressões entre os poderes, nós temos uma crise educacional, né? Dada como a educação está sendo tratada no país, uma crise científica, cortes brutais no financiamento da ciência no país, de bolsas, etc. e tal, uma crise universitária, as universidades estão com orçamentos lá embaixo, orçamentos que é impossível delas se manterem, as universidades públicas, uma crise cultural, nós vamos tratar disso mais pormenorizadamente, e uma crise civilizacional. Nós estamos na beira da barbárie, né? É isso que é dramático, né? Mas esse pandemônio que aparece como essa conjunção de crises, como uma gestão caótica da pandemia, ela esconde uma outra faceta. Essa outra faceta significa, né, o pandemônio enquanto estratégia política. Ele pode parecer, isso pode não ser aparente, mas esse pandemônio que está sendo orquestrado na sociedade brasileira é uma estratégia política, não deve ser encarado apenas como incompetência atrapalhada. A gente não pode dar risada muito disso, né? Porque é uma estratégia política de manutenção do poder numa lógica fascista, neofascista, numa lógica ultra-neoliberal. No campo da cultura, especificamente, quais são os antecedentes da cultura nessa conjuntura que nós estamos vivendo? Pegando o que aconteceu na gestão Temer, que é a gestão pós-golpe, né? A tentativa de extinguir o MINC, com a belíssima resistência a movimentos como Ocupa MINC, Fica MINC, né, que conseguiram manter o MINC naquele momento, mas ali começaram os ataques à cultura, aos fazedores de cultura, o episódio de censura, de violências, né, simbólicas e físicas, inclusive, a instabilidade da gestão cultural. Nós tivemos no governo Temer 4 a 5 ministros da cultura, em pouco mais de 2 anos, né? A paralisia das políticas culturais, aquelas políticas que vinham sendo desenvolvidas, os programas, os projetos, né? Uma tentativa, desde lá, de destruição da memória das políticas culturais petistas. O PT conseguiu acumular um conjunto de políticas, seja no plano municipal, estadual ou nacional, bastante interessantes e que, desde o governo Temer, se tenta apagar essa memória, fingir que isso não existiu, né? E uma diminuição grande no orçamento da cultura. Isso aconteceu no governo Temer. No governo Bolsonaro, essa situação se torna muito mais grave, muito mais agravada, ela passa a ter um outro patamar. Claro que continuam os ataques, a censura, as violências, a instabilidade, os desmantelamentos, as paralisias. Só que agora nós temos situações muito mais graves. Nós temos agora a extinção do MINC.
nós temos ataques muito maiores à cultura, aos fazedores de cultura, muito mais violência, inclusive física. Nós temos uma política deliberada de asfixiar financeiramente a cultura. Nós temos, ao lado de tudo isso, de todas essas políticas contra a cultura, que caracterizaram também o governo Temer, quer dizer, há uma radicalização disso, nós temos uma outra faceta, que é a faceta de tentar impor uma outra cultura, uma cultura distante de uma cultura emancipatória, uma cultura autoritária, negacionista, terraplanista, criacionista, supremacista, racista, machista, homofóbica, discriminatórias. Quer dizer, nós temos, portanto, um lado de destruição daquela cultura mais emancipadora, daquela cultura mais libertária, e a colocação no seu lugar uma outra cultura, uma cultura realmente neofascista, né? Então, veja, e essa postura é uma guerra cultural declarada, isso está no discurso de posse de Bolsonaro, né? Então, a guerra cultural significa, de um lado, destruição de determinados tipos de cultura e a imposição de outras culturas, culturas autoritárias, conservadoras, negacionistas, coisas desse tipo. Então, aqui nós temos uma disputa cultural, uma guerra cultural, como eles dizem, né? Como é que ficou o campo da cultura? Como é que ficou o campo da cultura nesse contexto, né? É claro que o campo da cultura é um campo complexo, de uma complexidade imensa, e, portanto, ele permite atuações e posições muito diferenciadas, né? Mas eu posso afirmar, eu acho que todos nós podemos afirmar, que, majoritariamente, em termos representativos, o campo da cultura se colocou a favor da democracia e das liberdades, né? Setores minoritários apoiaram e apoiam Messias Bolsonaro. Não resta dúvida que isso acontece. Mas as posições majoritárias foram contrárias ao golpe, contrárias a Temer, contrárias a Bolsonaro enquanto candidato e Bolsonaro enquanto gestor, enquanto presidente. E foram sempre mais favoráveis à democracia, à candidatura Lula, depois à candidatura Haddad e ao movimento Lula Livre. O movimento Lula Livre é um excelente exemplo de participação da cultura em defesa de Lula, em defesa da democracia, né? Contra o escândalo que foi todo o processo político contra Lula. Nós temos, portanto, uma atuação do campo cultural. O campo cultural ele definiu uma série de manifestos, manifestações, movimentos, muitos movimentos, agora movimentos quase sempre descontínuos, que não tiveram continuidade. E há um outro dado importante, que há uma politização do campo da cultura. Alguns autores dizem que essa politização começa, na verdade, já desde a gestão Gil, através das políticas culturais que foram implementadas. Eu diria que isso se torna muito mais ampliado quando o campo da cultura se vê, na verdade, agredido dessa maneira por o governo neofascista de Bolsonaro. Então, há necessariamente aqui uma politização pelas circunstâncias que o país vive e pela defesa da democracia e das liberdades. E nós temos aqui um outro dado importante, que começam a haver relações entre o campo cultural e o campo político, com pontes importantes. A mobilização em torno da lei Aldir Blanc, eu acho que é extremamente importante nesse sentido. Essa lei não existiria se não houvesse mobilização de setores políticos, parlamentares e partidos, mais partidos democráticos e à esquerda, principalmente, e setores do campo cultural que se mobilizaram. Essa convergência, na verdade, é que vai produzir a possibilidade da Lei Aldir Blanc. Lembrando que a Lei Aldir Blanc é conquistada num governo totalmente contra a cultura, totalmente contrário a esse tipo de cultura, a essa cultura mais emancipatória e libertária. E não só essa se conquista 3 bilhões, que é um volume significativo de recursos, pensado em termos de cultura, mas também esses recursos eles vão ser distribuídos em termos de um federalismo cultural, em termos de algo muito próximo ao Sistema Nacional de Cultura. Quer dizer, aqui há um diálogo importante, que é a presença, na verdade, dessa ideia de federalismo cultural, dessa ideia do Sistema Nacional de Cultura.
O Sistema Nacional de Cultura está presente aí, né? Veja, dito tudo isso, como é que nós pensamos hoje? Eu estou tentando ser extremamente correto em relação ao tempo. Desculpem se eu estou correndo um pouco da minha exposição, mas eu acho que as exposições têm de... Eu sou uma pessoa disciplinada, em geral. Veja, como é que nós podemos pensar a conjuntura política e cultural hoje? Nós temos, de um lado, a pandemia, como eu falei, o impacto da pandemia sobre a cultura. Esse impacto, eu diria assim, é paradoxal. De um lado, em relação à cultura convivencial, presencial, à cultura em presença, né, à cultura ao vivo, ela é devastadora. Quer dizer, todas essas atividades foram, na verdade, amplamente paralisadas, prejudicadas, com pessoas, fazedores de cultura em situação dramáticas, na verdade, né? Mas, de outro lado, também a cultura foi um dos elementos fundamentais para que pessoas submetidas a situações de isolamento, situações de quebra das relações sociais, de relações afetivas, de relações emocionais, de quebra dessas relações, de diminuição dessas relações, de isolamento dessas pessoas, que essas pessoas mantivessem um mínimo de sanidade mental e psicológica. Então, a cultura aqui tem um papel fundamental. A cultura parece, quer dizer, se de um lado ela está totalmente em colapso por conta das proibições, das limitações do ao vivo, do presencial, do convivencial, de outro lado, ela é um sustentáculo importantíssimo para a saúde psicológica, a saúde mental das pessoas, né? Eu acho que se nós não tivéssemos essa relação com a cultura, essa cultura de outro tipo, aqui não é mais cultura ao vivo, aqui não é mais cultura convivencial, aqui é uma cultura mediatizada, uma cultura que passa pelas redes, passa pelos aparatos sociotecnológicos, né? Então, eu digo paradoxal nesse sentido, que há uma valorização importante da cultura nesse momento, há uma depressão enorme da cultura também, né? Mas mesmo essa cultura, que é uma cultura mediatizada, que passa pelas redes sociotecnológicas, ela chega um momento que ela começa a entrar em crise, porque ela precisa renovar seus estoques, ela precisa de criações novas. E se a pandemia se prolonga, como tem se prolongado, há uma crise da possibilidade de renovação de novos estoques, de novos bens culturais que precisam ser produzidos para serem veiculados, né? E, claro, a pandemia associada, eu quero insistir muito nisso, quer dizer, a pandemia do Brasil é diferente da pandemia de outros lugares, apesar das semelhanças, ela é muito diferente, porque nós convivemos numa conjuntura que casa o tempo todo, infelizmente, pandemia e pandemônio, né? E esse casamento, pandemia e pandemônio, leva a um caos, à fome, aos medos, às angústias, às desesperanças, quer dizer, é dramática, quer dizer, não é simples uma conjuntura que morrem 400 mil brasileiros. Isso é uma tragédia sem conta, algo assim inominável, né? Então, essa na verdade, assim, o dado primeiro dessa conjuntura, o dado da onde nós não podemos desconhecer. Por isso que eu acho que é muito importante o que foi dito antes. Esses movimentos de solidariedade petista são fundamentais. Ninguém vai criticar o assistencialismo disso. Não vai se falar em assistencialismo quando pessoas estão morrendo de fome. Não existe isso. A gente precisa ter uma solidariedade básica com os outros seres humanos, com nossos colegas, nossos companheiros, né, que estão passando numa situação de miséria total, né? Mas veja, qual é a disputa que aparece novamente aqui? Nós temos um cenário, eu não acho que nós devemos só pensar nas eleições de 2022. Eu acho que isso é um equívoco. Eu acho que é importantíssima essa eleição, lógica, ela tem a possibilidade de redefinir esse quadro. Agora, as eleições não são em 2022, elas começam hoje. Nós não podemos ficar pensando em 2022 sem pensar em 2021, sem pensar essa tragédia que o povo brasileiro está sofrendo. O PT tem de dizer
algo sobre essa tragédia, tem de atuar nessa tragédia, tem de se mostrar competente para ser alternativa a essa tragédia, né? Então, vejam, nós tivemos um quadro onde a agenda pública foi sequestrada por temas como corrupção, temas como antipolítica, e aí, claro, corrupção associada ao PT, temas como a insistente, que a mídia insistentemente dizia, a incompetência do PT de governar, temas como o PT vai destruir a família brasileira, os valores da família brasileira. Nós tivemos, então, uma agenda pública governada por esse tipo de ideário, né? Nós temos que derrotar essa agenda, ela continua, ela não é tão importante quanto era, mas ela continua, né? Quer dizer, existe esse ódio ao PT por uma associação que foi feita do PT com a corrupção, por exemplo. A gente não pode desconhecer isso, né? Nós temos de reverter essa agenda, é importante essa agenda pública, e construir uma agenda onde os temas centrais sejam temas como a desigualdade, que é o grande problema nacional, os privilégios, que são o grande problema nacional, a questão da democracia, que é uma questão chave para a gente hoje. Democracia, não apenas democracia enquanto democracia formal, enquanto ritos formais que são importantíssimos, mas democracia enquanto democracia substantiva, a democracia que assegura direitos à população, direitos que estão sendo sequestrados e roubados desde o governo Temer e por esse governo atual, né? Então, nós temos que ter a capacidade de reverter essa agenda. E, nesse sentido, o papel da cultura é fundamental, o papel da cultura é básico, né? Nós temos uma situação onde o governo Messias Bolsonaro se vê cada vez mais cercado, isolado e questionado, mas também mantém bases importantes do fundamentalismo religioso, da extrema-direita autoritária que existe nesse país e que estava lá adormecida, mas que ele passou a ser a voz dessa extrema... Existe um autoritarismo latente na sociedade brasileira, expressa por alguns setores, que são poucos, mas ele deu vida a isso. As milícias, que isso é um drama nacional, quer dizer, as milícias tomaram conta de alguns estados, como o Rio de Janeiro, é dramática a situação do Rio de Janeiro hoje. Os militares, né, vamos dizer aí que continuam com a perspectiva autoritária, né? O looping proletariado, né? E os empresários que querem, com a visão estreita de lucros imediatos, os empresários rentistas, os empresários que lucro acima de tudo, mesmo que se venda todo o patrimônio nacional, coisas desse tipo. É claro que a entrada de Lula, a volta de Lula é algo fundamental que revira muito esse cenário. Lula é uma espécie de catalisador de esperanças, ainda que exista, e eu quero acentuar isso, rejeições grandes a ele, existe um ódio que foi plantado durante anos e anos e anos. De 2005, tem um amigo meu que fez uma tese de professor titular, que ele fez um estudo sobre a mídia em relação ao PT. Então, ele mostra que de 2005 em diante, a grande mídia brasileira, toda ela era PT é um partido corrupto. Era a tônica dessa mídia, esse jornalismo de campanha. E jornalismo de campanha é uma coisa paradoxal, né? Porque jornalismo é uma coisa, campanha de publicidade é outra. Mas esse era o jornalismo de campanha que foi desenvolvido nesse período, né? Então, nós temos, na verdade, agora, há um evidente, até nesse momento, uma tendência à polarização eleitoral em 2022, né? Mas nós temos uma conjuntura de extrema instabilidade, né? E há um risco imenso se a gente pensa só, na verdade, 22 e não pensa como as coisas se resolvem nesse ano, como atuamos nesse ano, né? Como o campo da cultura atua nesse ano, como o campo da cultura reage a essa conjuntura, como o campo da cultura se coloca a favor das liberdades democráticas, da democracia, né? Como o campo da cultura se coloca
solidário aos trabalhadores da cultura que estão em situações muito graves, mesmo com a Lei Aldir Blanc, né? Então, e uma coisa o que eu acho que é muito importante, apesar dessa tradição e dessa relação da esquerda e do PT com a cultura, e é uma relação histórica, apesar de tudo isso, eu não acho, sinceramente, que a cultura tenha sido algo prioritário para os partidos democráticos e de esquerda. Então, essa conjuntura, que é um desafio imenso para a cultura, coloca para todos nós um desafio que é gigantesco. É fazer com que nossos partidos, que o PT e outros partidos de esquerda, para pessoas que são filiadas a outros partidos, coloquem a cultura na centralidade. Coloque a cultura como um elemento fundamental da luta pela democracia no Brasil, da luta pela transformação social no Brasil. Nós incorremos no erro. Nós tentamos, muitas vezes, mudar o Brasil, achando que essa mudança poderia vir a partir das mudanças das condições socioeconômicas. Fundamental que isso aconteça, mas não basta. Quer dizer, uma determinada, por exemplo, a ascensão social. A ascensão social, ela é um fenômeno, mas esse fenômeno chega às pessoas a partir de leituras que elas fazem desse fenômeno. Então, esse fenômeno, a ascensão social, pode ser lido de várias maneiras. Pode ser lido, por exemplo, como produto das políticas públicas que foram implementadas nesses anos. Pode ser lido como uma bênção de Deus. Pode ser lido como porque eu sou uma pessoa que eu tenho mérito, que eu batalhei na vida. E pode ser lido por outras leituras. Então, se não houver uma disputa nesse patamar, que é um patamar político-cultural, nós não conseguimos realmente avançar na transição para a democracia, não conseguimos avançar na transformação social. Em suma, o que eu quero dizer é que não existe luta pela democracia e transformação social sem que a cultura esteja colocada no centro dessa disputa. A cultura tem um papel fundamental nessa disputa. O PT não pode não entender isso. O PT não pode não assumir isso plenamente. Esse é, talvez, o grande desafio que nós, ligados às secretarias de cultura do PT, temos: fazer com que nosso partido seja cada vez mais um partido acolhedor à cultura, que entenda que a cultura é fundamental para a luta política brasileira hoje, para essa luta na conjuntura brasileira hoje. E claro que o nosso papel não é um papel só voltado para dentro do partido, é voltado também para uma conexão cada vez maior do PT com a sociedade, e no caso da gente, em particular com as comunidades culturais, com as personalidades da cultura e o PT tem que se colocar como um partido da cultura, um partido defensor a favor da cultura, a favor da democracia, a favor das liberdades, a favor dos fazedores de cultura, um partido da cultura. É isso que eu acho que é o grande desafio que nós temos nesse ano e no ano que vem. Então, é isso. Eu queria agradecer. Eu não sei se eu fui muito claro, que eu tentei fazer. Eu também espero que não tenha ultrapassado demais o tempo que eu tenho, mas era isso que eu queria colocar para vocês. É isso, Márcio. Pronto. Não, obrigado, Albino. Você nos deu um belo balanço de conjuntura. Eu acho que é importante que a gente se aproprie dessa narrativa por completo, mesmo sabendo que nós temos tarefas imediatas muito duras. Inclusive, esqueci aqui quando o Gilmar estava falando, a partir de amanhã a comunicação vai nos ajudar a fazer uma campanha grande pela sanção sem veto da prorrogação da Lei Aldir Blanc. É importante que todas as secretarias ajudem a fazer a comunicação disso, né? E nós vamos cada vez mais tentar atuar nesse sentido, que nós vamos precisar ser muito PT para defender a cultura, defender o nosso espaço na esquerda.